todos! Vamos finalmente terminar o 20 mil léguas submarinas? O que será que vai acontecer com os 3 tripulantes, com o Capitão Nemo? Será que eles vão conseguir fugir? Será que o Capitão Nemo vai ter um final inesperado? A gente já vai saber. Nessa mesma gravação, a gente vai para os capítulos 21, 22 e conclusão. Portanto, a gente vai chegar ao final da história hoje. O capítulo 21 se chama Vingança. Veja só que revelação temos agora. Lá na página 300 do livro. Vamos juntos? Observei o capitão. Admirava os restos do barco naufragado. Agora eu sabia. Seu coração guardava o mais puro dos ódios. Ainda pretendia vingar-se. De quem e por quê? O Nautilus afastou-se dos destroços do navio. Emergimos. Quando chegamos à superfície, ouvi uma detonação surda. Olhei para o capitão, ele continuava com expressão imutável. Fui para a plataforma. Conseil e Ned Land já haviam subido. Que detonação foi essa? Perguntei. Um tiro de canhão, sem dúvida, respondeu Ned Land. O navio que avistara anteriormente continuava a vir em nossa direção. Sua velocidade aumentava, estava próximo. Parece ser um navio de guerra, disse Ned Land. Tomara que nos ataque e afunde esse Nautilus. Amigo Ned, que mal poderá fazer ao Nautilus? Irá atacá-lo embaixo das ondas? Indagou Conseil. Ned Land permaneceu em silêncio. Sabe dizer sua nacionalidade? Perguntei. O canadense franziu as sobrancelhas, apertou os olhos. Não, senhor. Não tem bandeira, mas é um navio de guerra, com certeza. A embarcação continuava em nossa direção. Se aquele navio se aproximar ainda mais, vou me atirar ao mar e pedir ajuda. Façam o mesmo, disse Ned Land. Permaneci em silêncio. Não importava a que país pertencia. Era certo que o navio nos abrigaria. Sem nadar bem, senhor. Se resolver fugir, eu me comprometo a levá-los até o navio, falou Conseil. Naquele instante, apareceu uma fumaça em sua proa. O canhão disparou. A bala caiu na água, bem próxima. Disparam em nós, exclamei. Talvez pensem que somos um narval gigante, arriscou Conseil. De maneira alguma, eles sabem que somos seres humanos. Talvez seja esse o motivo do ataque, falou Ned Land. Quem sabe o Capitão Nemo revidasse. Talvez, na noite em que nos trancou na cela, tenha atacado um navio. Deveria ter sido esse o motivo. O Capitão Nemo tinha inimigos a quem jurara vingança. No navio que se aproximava, não encontraríamos a solidariedade. Só ódio. As balas caíam em número maior. Nenhuma conseguia acertar o Nautilus. Mas se alguma atingisse um ponto crítico, poderia ser fatal. Ned Land gritou, agitou o lenço no ar. Vamos fazer sinais, pedir socorro! Mal terminou de falar e foi atirado no chão. Miserável, disse o capitão. Seu tom de voz era terrível. A expressão, pior ainda. Seus olhos chamejavam. Ou seja, estava como em chamas, estava com o olho ardendo de raiva. O rosto contorcia-se de raiva, apertava os ombros de Ned furioso. Em seguida, largou. Voltou-se em direção ao navio de guerra, cujas balas choviam em torno de nós. Ah, sabe quem sou eu? Navio de uma nação maldita. Eu não preciso de bandeira para reconhecê-lo. Vou mostrar a minha. O Capitão Nemo desenrolou uma bandeira negra, semelhante à que colocara no Polo Sul. Colocou-a na frente do Nautilus. Uma bala passou a palma do seu rosto. Ele nem se importou. Ordenou em tom ríspido. Desçam! Vai atacar aquele navio, capitão? Vou afundá-lo! Não pode! Professor, não se atreva a me julgar
A fatalidade lhe mostrou o que não devia ver. Fomos atacados, nossa resposta será terrível. Entre! Que navio é aquele? Não sabe? Tanto melhor, desça! Eu, Conseil e Ned Land não podíamos desobedecê-lo. 15 tripulantes já cercavam o capitão e olhavam para o navio com ódio implacável. O desejo de vingança soprava sobre todos aqueles homens. Quando eu desci, ouvi um projétil bater no casco do navio, do Nautilus. O capitão Nemo gritou: gaste suas balas inúteis! Dispare, navio insensato! Então ele não estava nem ligando para os ataques que estava sofrendo. Fui para o meu camarote. O capitão e o imediato ficaram na plataforma. A hélice foi posta em movimento. O Nautilus afastou-se velozmente, colocando-se fora do alcance das balas e canhão. A perseguição continuou. O capitão Nemo contentou-se em manter distância. Minha curiosidade era enorme. Às 4 horas voltei para a plataforma, apesar da proibição. O capitão Nemo andava nervosamente de um lado para o outro, observando o navio. Navegava à sua volta, atraindo para o leste. Deixava-se perseguir. Tentei falar com o capitão mais uma vez. Não tenho direito de afundar o navio, argumentei. Eu sou a justiça, gritou ele. Sou o oprimido, ele é o opressor. Foi por causa do que esse navio defende que eu perdi tudo. Sim, tudo que eu amei e que venerei. Pátria, mulher, filhos, meu pai, minha mãe, tudo vi perecer. Ali está tudo que eu odeio. Cale-se! Lancei um último olhar ao navio de guerra. Desci novamente e fui me encontrar com Ned Land e Conseil. Vamos fugir, exclamei. Que navio é aquele? Quis saber Ned Land. Não faço a menor ideia, mas certamente será afundado. Prefiro fugir a ser cúmplice desse ataque. Concordo, mas é melhor esperar pela noite, falou Ned Land. Anoiteceu. A bordo, o silêncio era absoluto. O Nautilus continuava na superfície. Eu e meus companheiros havíamos decidido fugir quando o navio estivesse bem próximo. Assim poderíamos ser ouvidos, ou talvez vistos graças à luz da lua crescente. Uma vez a bordo, avisaríamos o navio do risco que corria. Várias vezes supus que o Nautilus fosse atacar, mas deixava o adversário se aproximar para depois fugir. Uma parte da noite correu sem incidentes. Aguardávamos o momento ideal para a fuga. Pouco falávamos. Estávamos muito emocionados. Na minha opinião, o Nautilus iria atacar o navio à superfície. Seria não só possível, mas até fácil fugir. Às 3 da manhã, subi a plataforma. O capitão Nemo estava de pé junto à bandeira que uma leve brisa agitava. Não tirava os olhos do navio de guerra. Esse ainda tentava se aproximar. Via suas luzes de posição, verde, vermelho e farol suspenso. Das chaminés escapava fumaça, indicando a intensa atividade das máquinas a vapor. Assim permanecia até às 6 horas da manhã. O capitão Nemo nem pareceu perceber minha presença. Não fez nenhum sinal, nem me disse uma palavra. Ao amanhecer, as balas voltaram a ser lançadas. Não devia estar longe o momento em que o Nautilus atacaria. Seria também um instante de nossa fuga. Já pensava em descer para avisar Ned Land e Conseil quando o imediato subiu com vários tripulantes. As amouradas da balustrada em torno da plataforma foram descidas. As cabines do farol e do timoneiro entraram no casco, escondendo-se completamente. A superfície do enorme charuto metálico ficou sem qualquer saliência. Voltei para o salão. O Nautilus continuava na superfície. Nossa velocidade diminuiu. O Nautilus deixava o navio se aproximar. As detonações tornaram-se mais fortes. Meus amigos, chegou a hora. Que Deus nos proteja, disse eu. Ned Land se mostrava decidido. Conseil, calmo. Eu estava muito nervoso. Nesse instante percebi que o Nautilus voltava a submergir. É
tarde, Ned Land. Perdemos a oportunidade, lamentei-me. Em instantes, estávamos sob as ondas. O Nautilus ia ferir o navio abaixo da linha de flutuação, onde a carapaça não o protegia. Éramos de novo prisioneiros. Testemunhas forçadas de uma guerra que não era nossa. Aguardamos em meu camarote, ouvindo atentamente cada ruído. A velocidade do Nautilus aumentava, tomava impulso. De repente, houve um choque relativamente fraco, mas senti a força penetrante do esporão de aço. O Nautilus atravessara o casco do navio. Corri para o salão. O Capitão Nemo estava lá, mudo, sombrio, implacável. Olhava através do painel de vidro. O navio afundava. Para nada perder de sua agonia, o Nautilus também descia para o abismo. A 10 metros vi o casco arrebentado, onde a água entrava com a força de uma tempestade. No tombadilho, sombras negras se agitavam. A água subia. Os marinheiros escalavam, os mastros agarravam-se aos cabos, contorciam-se na água. Fiquei paralisado, com os cabelos arrepiados, os olhos arregalados de horror, sem fôlego, sem voz. O navio continuava a afundar, o Nautilus seguia os seus movimentos. De repente ocorreu uma explosão. O ar comprimido fez voar os pedaços do convés. O impulso das águas foi tão violento que o Nautilus se desviou. O navio afundou ainda mais depressa. Vi os mastros vergando ao peso das vítimas. Finalmente, a massa sombria desapareceu em um redemoinho. Voltei-me para o Capitão Nemo. Ainda com ódio nas pupilas, permaneceu admirando a tragédia que ele mesmo causara. Quando tudo acabou, foi para o seu camarote, abriu a porta e entrou. Eu segui-o com os olhos. Somente então vi, na parede mais acima, o retrato de uma jovem mulher com 2 crianças. O Capitão Nemo ficou diante dele alguns instantes, como se prestasse uma homenagem. Estendeu os braços em sua direção, talvez pretendendo se agarrar à lembrança de seus dias de amor. Em seguida, ajoelhou-se chorando, com o corpo sacudido por soluços. Olha que situação triste, ocasionada por uma vingança. A gente percebe que o Capitão Nemo fez questão de naufragar essa embarcação, de propósito, sabia que tinha gente lá dentro, sabia que estava matando todos os tripulantes que lá estavam, mas para ele era parte do seu projeto. Quando ele voltou para dentro, ele chorou, se lamentou diante da foto de uma mulher e de 2 crianças, que a gente supõe que seja a família dele. As últimas palavras do Capitão Nemo. Os painéis de metal haviam se fechado. A luz do salão não fora acesa novamente. No interior do Nautilus só restavam escuridão e silêncio. Deixava o local do ataque a grande velocidade. Para onde iria? Onde se refugiaria aquele homem depois de tão tremenda vingança? Voltei a meu camarote, onde Ned Land e Conseil esperavam em silêncio. Senti agora um horror imenso. Fosse o que tivesse sofrido da parte dos homens, o capitão não tinha o direito de se vingar de maneira tão terrível. E eu? Sim, tornara-me não somente cúmplice, mas testemunha. Era contra tudo que eu acreditava. Um homem deve viver de acordo com seus princípios. Participar daquela vingança, mesmo como testemunha, destruía os meus princípios. O professor Aronnax está arrasado de ter presenciado a morte de tantos tripulantes inocentes por um ataque de vingança que eles não entendiam do que se tratava, mas que certamente não deveria acontecer.
Às 11 horas, a iluminação voltou. Fui para o salão. Estava deserto. Consultei os instrumentos. Seguimos para o norte. Às vezes, na superfície, a maior parte do tempo sob as águas. O nosso trajeto nos conduzia para os mares boreais. Mal consegui observar a rica população das águas através das paredes de vidro. Havia tubarões martelo, hipocampos, enguias elétricas, exército de caranguejos. As notas 116 e 117 explicam tubarões martelo e hipocampos. O tubarão martelo é uma espécie de tubarão cuja cabeça lembra um T, sendo que cada braço do T está localizado um olho e uma narina. Certamente a gente já viu esse desenho de tubarão em algum desenho animado. Em sua cabeça há sensores elétricos capazes de perceber o batimento cardíaco de um peixe pequeno que se esconde embaixo da areia. Hipocampos, olha lá. Hipocampos é o nome científico dos cavalos marinhos. Nadam com o corpo na vertical, ou seja, em pezinho, e como os camaleões, podem mudar de cor para mimetizar o ambiente. Também, como os camaleões, podem mexer um olho independentemente do outro. Olha que curioso, né? Bom, ele tinha ainda muita coisa interessante para ver, mas estava muito abalado com o que tinha testemunhado, né? Ele tinha visto o Capitão Nemo afundar um navio. Mas eu já não tinha vontade de estudar, de classificar, de observar. Quando chegou a noite, havíamos atravessado 200 léguas do Atlântico. Meu espírito continuava sombrio. Voltei ao meu quarto. Tive pesadelos. A horrível cena da destruição me perseguia. A partir daquele dia, quem poderá dizer para que lugares do Atlântico Norte nos arrastou o Nautilus? Sempre a grande velocidade, sempre em meio a nevoeiros quando estava na superfície. Eu já não sabia mais onde estávamos, nem quanto tempo se passara. Os relógios a bordo estavam parados. O dia e a noite pareciam não seguir um curso regular. Acredito, mas talvez me engane, que dessa maneira viajamos por 15 ou 20 dias. Não sei por quanto tempo teríamos continuado assim se uma catástrofe não terminasse a viagem. Já não vi o Capitão Nemo, nem o Imediato, nem qualquer outro membro da tripulação. Navegávamos sem parar. Se subíamos à superfície, a escotilha se abria automaticamente. Os painéis de metal levantavam-se, deixando as paredes de vidro à mostra. Entretanto, nunca mais o capitão viera calcular nossa posição. Com os instrumentos parados, eu também não sabia onde estávamos. O próprio Ned Land, já sem esperanças, resolvera permanecer sozinho na cabine. Nem com Conseil falava, mergulhado em profunda depressão. A situação não pode continuar assim, disse eu. Mas não havia o que fazer. Até que certa manhã, acordei com Ned debruçado sobre mim. Disse em voz baixa. Vamos fugir. Quando? Foi só o que eu perguntei. À noite. Parece que não vai haver mais nenhuma vigilância. É como se a tripulação estivesse entorpecida. Está pronto, senhor? Sim. Onde estamos? Hoje de manhã vi terras através do nevoeiro. A costa não pode estar tão longe. Sabe que terras são? Não faço ideia. Mas, seja onde for, vamos pedir socorro. Sim, Ned. Mesmo que o mar nos engula, vamos fugir. O mar não está bom, o vento é forte, o nevoeiro denso, mas a distância da costa não é grande. Conseguiremos chegar com o barco guardado no compartimento do casco do Nautilus. Já levei mantimentos e água para lá, sem que ninguém percebesse. Vamos nos arriscar,
concordei. E se nos pegam, lutarei até a morte, mas não me deixo prender novamente, concluiu Ned Land. Respondi firme. Penso da mesma maneira. Temos que recuperar a liberdade. Fui para a plataforma, observei o mar. Estava terrível, mas era preciso fugir. Não devíamos perder tempo. Voltei ao salão. Desejava e ao mesmo tempo não queria encontrar o Capitão Nemo. Seria capaz de esconder o horror que agora me causava? Melhor não vê-lo nunca mais. Mas, no fundo, aquele homem ainda me fascinava. Era o último dia a bordo do Nautilus. Como da vez anterior que tentamos fugir, as horas demoravam a passar. Ned Land e Conseil não vieram falar comigo para evitar suspeitas. Fiz a minha última refeição, deixada por um tripulante que parecia invisível. Não tinha fome, mas comi, pois tinha que estar forte. No final da tarde, Ned Land entrou no meu quarto e avisou: não tornaremos a nos ver antes da partida. A lua demora a aparecer nessa região. Vamos fugir às 10 horas, quando estivermos na superfície. O Nautilus tem subido todas as noites. Vamos aproveitar a escuridão. Venha para o barco. Eu e Conseil o esperaremos. Verifiquei a rota do Nautilus. Continuava a uma velocidade espantosa, a 50 metros de profundidade. Lancei um último olhar para as maravilhas expostas. Nunca me esqueceria das riquezas artísticas e dos tesouros da história natural para sempre guardados naquele salão. Em seguida, vesti-me com uma roupa impermeável. Reuni minhas notas e as guardei comigo. Meu coração batia descontroladamente. Ainda bem que o capitão não aparecera. Minha perturbação teria me traído a seus olhos. Que faria ele naquele momento? Escutei a porta de seu camarote. Ouvi passos. O Capitão Nemo estava lá. Não se deitara. A cada instante pensava que ele ia aparecer e me perguntar por que eu queria fugir. Tinha sobressaltos. A minha imaginação tornava tudo pior. Quase entrei no camarote do capitão para encará-lo de frente, desafiá-lo de uma vez por todas. Deitei na cama para conter a minha agitação. Às 9 horas e 30 minutos, minha cabeça latejava. Eles iam se encontrar às 10. Fechei os olhos. Ainda meia hora de espera, meia hora de pesadelo. Naquele momento, ouvi o som do piano. Era uma música triste. Verdadeiros lamentos de uma alma sombria. Escutei com todos os meus sentidos. Em seguida, um pensamento me aterrorizou. O Capitão Nemo deixara seu camarote. Estava no salão que eu tinha de atravessar para fugir. Ia ter que enfrentá-lo uma última vez. E se desconfiasse? Podia me prender para sempre, talvez na cela. Eram quase 10 horas. Chegara o momento de me juntar a Ned Land e Conseil. Não podia hesitar. Abri a porta cuidadosamente. Pareceu fazer um barulho incrível. Mas talvez o ruído só existisse na minha imaginação. Avancei, deslizando pelos corredores escuros. Parava a cada passo para controlar as batidas do coração. Cheguei à porta do salão, abri-a calmamente. As luzes estavam apagadas. Ouvi o piano. O Capitão Nemo tocava. Não me viu. Mesmo com a luz acesa, não teria me visto, tão absorvido que estava com a música. Arrastei-me sobre o tapete, evitando qualquer ruído. Precisei de 5 minutos para chegar à porta da biblioteca. Ia abri-la quando ouvi um suspiro profundo. Fiquei paralisado.
O capitão Nemo se levantara. Caminhava na minha direção com os braços cruzados, mas mais deslizava do que caminhava, como se fosse um espectro, como se fosse uma sombra. Ele estava atordoado, envolto pela música, sem saber direito o que fazer, tocando sem parar, chorava. De seu peito saltavam soluços. Eu ouvi murmurar as seguintes palavras, as últimas que me chegaram aos ouvidos. Deus Todo-Poderoso, basta, basta! Nunca vira tanto sofrimento em um só homem. Deslizei para a biblioteca. Subi a escada central. Segui o corredor superior até o compartimento do barco. Entrei pela abertura que já dera passagem a meus 2 companheiros. Vamos partir, agora mesmo, exclamei. Vamos, concordou o canadense. O painel que fechava o compartimento já estava solto. Ned começou a desparafusar as porcas que ainda prendiam o pequeno barco. De repente, ouvimos vozes agitadas. Teriam descoberto nossa tentativa de fuga? Ned Land me entregou um punhal, uma faca. Sim, vamos lutar, murmurei. Mais uma palavra, 20 vezes repetida, revelou-me a causa da agitação. Não era a nós que a tripulação se referia. Maelstrom! Maelstrom! Exclamavam. O Maelstrom. Em nossa situação, podia haver um termo mais terrível. Eles estavam chamando o Capitão Nemo. Eles estavam tentando tirá-lo daquela situação, daquela situação de êxtase que ele estava envolvido. Estávamos, portanto, na costa da Noruega. O Nautilus ia ser arrastado para um sorvedouro justamente no instante em que pretendíamos desprender do barco. Sorvedouro, sabem o que é? É uma rota giratória no mar que faz com que as embarcações percam a direção. Sabe-se que as águas apertadas entre as ilhas Faroe e Follentine se precipitam com extrema violência. Formam um turbilhão do qual nenhum navio ainda conseguiu sair. De todos os pontos do horizonte chegam ondas monstruosas que produzem esse sorvedouro. Justamente por isso é chamado de umbigo do oceano. Sua força de atração se estende por 15 quilômetros. Ou seja, num raio de 15 quilômetros ele já começa a arrastar todos os elementos para dentro de si. Ali são aspirados não só navios, mas também as baleias e os ursos brancos das regiões boreais. Era para ali que o Nautilus, ainda não sei se voluntária ou involuntariamente, fora levado pelo Capitão Nemo. Descreveu uma espiral, cujo raio diminuía cada vez mais. Tal como o submarino, o barco, ainda preso em seu casco, era arrastado a uma velocidade vertiginosa. Não sabe se de propósito ou sem querer, mas o Capitão Nemo estava encaminhando o Nautilus na direção do sorvedouro. Eu senti a tortura que decorre de um movimento giratório muito prolongado. Estávamos imersos em horror. Que ruído espantoso à nossa volta! Que estrondo das águas caindo sobre as rochas agudas do fundo, onde os corpos mais duros se quebram, onde os troncos das árvores se desfazem. Que situação! Éramos sacudidos horrivelmente. O Nautilus defendia-se como um ser humano. Seus músculos estalavam, por vezes levantava-se e a nós com ele. Vamos nos agarrar e tornar a apertar as porcas, disse Ned, tentando voltar a ficar junto do Nautilus. Se continuarmos presos ao Nautilus, ainda podemos nos salvar. Essa era a ideia inicial. Não acabara de falar e ouviu-se um estalido. As porcas saltaram, o barco se desprendeu do Nautilus. Dentro dele fomos lançados no meio do turbilhão. Bati com a cabeça num ferro, perdi os sentidos. Perdi os sentidos. Conclusão. Eis o final dessa viagem submarina.
O que aconteceu naquela noite? Como eu, Ned Land e Conseil sobrevivemos ao redemoinho, não sei dizer. Quando voltei a mim, estava deitado na cabana de um pescador das Ilhas Lofoten. Meus 2 companheiros, sãos e salvos, estavam ao meu lado. Abraçamo-nos com alegria. Ainda não pudemos voltar para a França. Os meios de comunicação entre a Noruega e o Sul são escassos. Aguardamos o barco a vapor que 2 vezes por mês passa por aqui. É aqui, entre a boa gente que nos acolheu, que revejo o relato dessas aventuras. Nenhum fato foi omitido, nenhum pormenor exagerado. Trata-se de uma narrativa fiel. Acreditarão em mim? Não sei. Pouco importa, afinal. Tenho o direito de falar sobre a viagem. Em menos de 10 meses, atravessamos 20.000 léguas submarinas. Mas o que aconteceu com o Nautilus? Terá resistido? O Capitão Nemo ainda estará vivo? Continua sua vingança ou parou após o último ataque? As ondas nos entregarão algum dia o manuscrito em que fala sobre suas descobertas e conta a história da sua vida? Poderei um dia saber seu verdadeiro nome, sua nacionalidade? Assim espero. Igualmente espero que o poderoso engenho tenha vencido o mar mais uma vez. E que o Nautilus tenha sobrevivido. Se assim for, se o Capitão Nemo ainda habitar o oceano, possa o ódio extinguir-se em seu feroz coração. Que a contemplação de tantas maravilhas aniquile seu espírito de vingança. Que desapareça o justiceiro e viva o sábio. Se o seu destino é estranho, é igualmente sublime. Não o compreendi por mim mesmo? Não vivi quase 10 meses imerso nessa existência sobrenatural? Assim respondo à pergunta formulada há 6.000 anos na Bíblia, do livro do Eclesiastes. Quem pôde alguma vez sondar as profundezas do abismo? 2 homens entre todos têm agora o direito de responder. O Capitão Nemo e eu. Termina a história! Terminamos o 20.000 léguas. O final da história, de fato, ficou em aberto. A gente não sabe o que aconteceu com o Nautilus. Não é claro para nós se o Capitão Nemo morreu em algum acidente, se um dia vai recuperar a lucidez, se vai ter o coração bom e voltar a querer viver com a civilização. Não temos resposta. O mais interessante de um livro com um final assim, mais aberto, é que nós, leitores, podemos imaginar o final da história à nossa maneira. O final dado pelo Júlio Verne está aqui, deixando a cargo do leitor o preenchimento desse final, cada um à sua maneira. Quando a obra fica assim aberta e a gente tem a oportunidade de imaginar cada um por si como a história acaba, a gente se sente um pouco parte da história também. É assim que a gente termina, cada um pouco mais integrante também dessa obra. Espero que vocês tenham gostado. A nossa aventura foi longa, mas muito interessante. Obrigada a todos e até mais.